Muito bem, eu terminei de trabalhar, né, as laterais e como vocês estão vendo aqui, ele indica que a parte das rosetas tem mais ou menos 8 centímetros. Que é essa parte aqui, tá? Ele tá indicando mais ou menos 8, mas o meu ficou com 7, mesmo aumentando aqui as correntinhas daqui, tá? E aqui em cima deve ter 11 centímetros e fica reta as costas, tá vendo? Você vai trabalhar reto, carreiras de ida e vinda por 11 centímetros, tá? Trabalhar por 11 centímetros. Dá mais ou menos 17 carreiras, que eu contei aqui por essa parte. Coloquei 11 centímetros e contei, deu mais ou menos 17 carreiras. Então, eu vou começar aqui fazendo os pontos baixos, tá? De base, para depois voltar a trabalhar com esse mesmo ponto. Então, vou pegar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui, tá? No início, nessa correntinha aqui. Não na segunda, aqui são duas correntinhas, lembram? Na segunda correntinha aqui. Não vai ser na primeira, não. E vou... Opa, dei um nozinho na ponta. Você pode dar um nó inicial, tá? Eu vou iniciar dessa forma, ó. Passo aqui por cima a linha. E puxo a laçada. Faço mais uma correntinha. E agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer aqui no espaço, tá? É melhor. Puxo bem a linha pra ficar bem justo aqui esse nozinho. E agora, eu vou continuar aqui, fazendo pontinhos baixos, tá? Seguindo aqui o trabalho. Aqui 1, 2, aqui em cima, aqui foi onde fechou, ele vai estar bem apertadinho. E já conduzindo a minha linha para ela ficar, ó, já feito o acabamento, tá? 1, 2, 3, e você vai ajustando. 4, aí agora, aqui em cima... Vai fazendo de acordo com o que vai dando. Não pode embabadar o trabalho e não pode também emborcar, tá? Ficar repuxando. Então, 2 aqui nesse espaço, 1 aqui no meio, mais 2 aqui do outro lado. 1 aqui sobre esse ponto. E eu venho aqui pro outro lado. 1, 2, 3... Vou fazer um aqui sobre. E volto cá pro outro lado. E vou seguir assim, ó. Tá? Ponto baixo aqui sobre todos. Tá? E aí eu volto depois. Quer dizer, vocês vão voltar trabalhando o mesmo ponto que tava aqui, ó. Uma carreira de grade, uma carreira de meio ponto, uma carreira de grade, uma carreira de meio ponto, tá? As grades de meio ponto que nós estávamos trabalhando. Vai trabalhar assim por 11 centímetros para fechar as costas, tá? Terminou de fazer os 11 centímetros, você, se quiser, você pode medir em você, tá? E ver se ele encosta aqui no pescoço, porque ele tem que vir aqui no ombro, tá? Porque ele aqui, ó, ele fica reto, tá? Então, ele tem que chegar aqui reto ao ombro, certo? Aí, aqui, ó, é que ele vai dar uma diferenciada. Como vocês estão vendo, tá vendo? Aqui ele vai ser diferente. Então, você vai fazer agora reto, vai encerrar os 11 centímetros ou 12, de acordo com a sua altura, tá? E aí, nós voltamos para fazer essa partezinha aqui, ó. Eu vou ensinar a fazer um lado e o outro lado vocês vão fazer sozinhas, tá certo? Vamos lá? Muito bem, meninas, eu terminei aqui as costas. Aqui, ó, ele vai até o limite do ombro, tá vendo? Aqui o tamanho que tá na manequim, aqui o bumbumzinho dela.
Vou levantar. Eu tenho que segurar para ele ficar firme, porque a frente ainda não está pronta. Vocês estão vendo? Agora, nós vamos partir para a parte da frente. Precisamos trabalhar aqui a lateral, depois a outra. Unir para fechar aqui, né? E aí, depois nós vamos trabalhar essa parte também. Depois que tiver tudo fechadinho, né? Então, opa, a manica está ficando despida. Agora nós vamos trabalhar aqui a parte da frente. Vamos lá? Bom, agora eu vou estar aqui iniciando da mesma forma que a gente inicia em todos, com a carreira de ponto baixo para carreira de base, tá? Então, eu faço 2 correntinhas e vou trabalhar os pontos baixos. Depois eu vou voltar fazendo esse mesmo trabalho que já fizemos para todas as outras partes, tá? É igual. 2, 3, e vamos aqui pro próximo. Vamos fazer mais 3, tá? Então, vocês trabalham uma hileira em pontos baixos e depois trabalhar este mesmo ponto que estamos trabalhando, certo? Por 6 centímetros. Então, nós vamos trabalhar esses pontos aqui em carreiras de ida e volta por 6 centímetros, tá? Eu vou completar aqui os pontos baixos, já vou subir com a grade, depois com os meios pontos, 6 centímetros, tá? Você vai medir com a fita métrica, tá ok? Aqui, pelo meu trabalho, para quem não tem a fita em casa, eu vou medir aqui mais ou menos quanto seria 6 centímetros, tá? 6 centímetros seria aqui, mais ou menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, umas 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 9 e 10 carreiras, tá? E aí, você vai trabalhar. E aí, depois, a partir quando completar os 6 centímetros, a gente já começa a diminuir para fazer essa curva aqui, ó. Ele tem aqui até 6 centímetros, ele vai chegar até 8. Então, os últimos 2 centímetros vai ser feita diminuição. Como o ponto aqui não chega a ser 1 centímetro, cada centímetro são 2 carreiras e meia mais ou menos. Então, nós teremos aqui umas 4, tá? Carreiras mais ou menos, 4 a 5 carreiras, que vamos fazer diminuição para ele ficar mais ou menos arredondado, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui desse mesmo jeito, carreiras de ida e volta, tá bom? Que vocês já conhecem, toda crocheteira sabe fazer. E aí, eu retorno com toda essa parte aqui prontinha, os 6 centímetros, tá certo? E nós vamos trabalhar essas diminuições para formar o nosso primeiro ombro. Com o primeiro ombro, você trabalhará o segundo sozinha, porque será exatamente igual ao primeiro, tá ok? Então, vamos lá? Muito bem, então meus 6 centímetros ele ficou pronto. O meu ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Eu não quis terminar na carreira de grade, eu gosto de terminar nessa carreirinha aqui, de pontos fechados, tá? Os meus pontos altos. Então, agora nós temos que fazer, né, aquela partezinha e aqui, pela receita, ele vai diminuindo até ficar mais fino. Só que eu tô achando que isso aqui vai dar muito trabalho para fazer com esse ponto. E, então, o que eu resolvi fazer foi trabalhar como a gente já trabalhou no colete, com capuz, tá? Fazer só a partezinha aqui mesmo. E aí, depois ele vai dar uma arredondada quando a gente começar a trabalhar a gola, tá bom? Porque essa parte aqui que tá inteira, depois vai vir esse trabalhinho aqui no meio, tá vendo? A parte que vai fazer a divisão,
ou arredondar, tá? É o que vai pegar aqui, ó, a gola, tá vendo? Então, ela vai dar uma arredondada quando você vinheta primeiro fazendo a carreirinha de pontos baixos para fazer a base para o seu trabalho, ou já de meios pontos altos. Enfim, ele vai quebrar, né? Não vai ficar tão reto, certo? Então é assim que eu vou fazer para facilitar a nossa vida, tá? Principalmente a minha. Então eu terminei ele aqui e como eu vou diminuir, começar agora a ter que trabalhar de cá pra cá, porque ele aqui tá no direito. Então, eu vou ter que cortar aqui a minha linha e começar do outro lado, tá? Daí aqui eu venho pro outro lado. Introduzo minha agulha. Você pode dar um nozinho ou começar da forma como eu costumo começar. Vou mostrar aqui fazendo um nozinho, tá? Que pra você saber que existem várias formas de iniciar, você vai iniciar como se sentir mais confortável. Aí aqui agora eu puxo o meu lacinho, faço a primeira corrente, a segunda e a terceira, porque precisa ter o espaço da grade, dou uma laçada, pulo o primeiro ponto e vou fazer meio ponto alto aqui no seguinte, formando a nossa grade. Uma correntinha de espaço, um ponto no seguinte, vou fazer aqui. Mais uma de espaço. E eu vou trabalhando assim, por alguns pontos. Mais um. Tá ok? Vamos ver aqui o tamanho. Deixa eu medir quanto ele ficou. Ele tem cerca aqui de 7 milímetros. Aqui, ele tá constando mais ou menos 8 milímetros, tá? Então, tá bom. Também não pode ficar muito próximo aqui a cava, né? Vamos fazer mais um, deixa eu ver se dá certo. Creio que sim, só mais 2 pontos. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos, tá? Esse aqui eu não vou trabalhar. Aqui vai ser onde eu vou unir com a gola. Aqui eu viro o trabalho, subo 2 correntinhas e faço aqui agora a carreira de meio pontos altos, tá? Serão mais ou menos 4 carreiras. Pra ela terminar certinho com esse último aqui, tá? Pra fazer a costura. Então, eu vou adiantar aqui as 4 carreiras. E aí, eu volto com vocês para unirmos lá no ombro, tá certo? Vamos lá? Muito bem, então, eu terminei de fazer as 4 carreirinhas. Vamos unir os ombros. Vou cortar aqui minha linha porque eu vou fazer com a agulha de costura. Quem desejar pode já emendar daqui mesmo, tá? Com a agulha de crochê, não tem impedimento algum. É porque cá eu já tinha deixado um fio bem grande, tá? Que vai dar pra costurar. Então, vou aproveitar o fio, vou fazer isso. E já faço acabamento desse aqui no processo. Aqui, eu deixei um fio bem grande aqui na finalização.
Pronto. Aqui eu vou unir os dois lados e vou costurar aqui para dentro, tá? Eu vou virar eles para dentro, olha, dessa forma. Deixa eu pegar aqui agora e trazer eles pra cá, pro outro lado, pra eu trabalhar, né? Aqui eu já vou conduzir esse fio aqui pra ele ficar preso. E aqui agora eu vou começar aqui de onde eu finalizei. Vou passar o fio aqui pra ele ficar bem fechadinho aqui. E aí depois eu pegar aqui, ó, o primeiro fio de um lado e do outro, no primeiro ponto. Dá mais uma voltinha. Aí agora eu vou pegando aqui um de cada lado. Aí a gente já vai fechando e arrematando ao mesmo tempo o fio que eu deixei da finalização, tá? Dessa parte menor. Opa. Embolei tudo aqui agora. Vamos. Deixa eu me ver. E aí você vai costurando desse jeito, tá? Vai ficar com o ombro todo fechadinho. E vai repetir o processo para o outro lado. Ficar com os dois lados da mesma forma, tá? Sem aumentar nem diminuir, exatamente as mesmas quantidades que você trabalhou para um lado, você vai trabalhar para o outro. Terminado isso, aí eu vou voltar com vocês para darmos continuidade à nossa camisa, tá? Estamos indo aqui para os últimos pontos. Vamos ver aqui como ficou do lado direito a costura. Tá vendo? Ela ficou aqui, ó, certinha, tá vendo? Bem unidinho. E aqui fechadinho, ó. Só vou dar mais um pontinho aqui, ó, pra ficar isso aqui mais fechado, né? Aqui. E agora eu vou aqui passar a minha linha pra terminar. Tá pronto o meu ombro. Tá fechadinho, tá vendo? Agora, eu vou repetir todo o processo para o outro lado. Vou fechar meu ombro também do outro lado. Certo? E aí, nós voltamos pra gente trabalhar aqui a parte da gola, tá certo? Trabalhar a gola, trabalhar aqui esse meio, trabalhar as mangas, ou a cava, né? Porque no caso ela não tem manga, essa blusa, só se vocês desejarem fazer.
E depois trabalhar a barra, tá? A parte de baixo para terminar a nossa peça. Tá ok? Então, faço o outro lado e nós voltamos na sequência com toda essa parte fechadinha. Vamos lá? Tô aqui com os dois lados fechados. Certo? E agora nós vamos começar a trabalhar a gola. Apenas aqui, ó. De um lado a outro. Esse meio aqui nós vamos trabalhar depois que a gola estiver pronta. Então, eu vou vir aqui na correntinha aqui, daquelas duas correntinhas, né? Na segunda, que aqui é o primeiro ponto. Vou pegar aqui a minha linha. E aqui eu vou introduzir. Nós vamos fazer pontos baixos, uma hileira de pontos baixos. E então, eu vou iniciar dessa forma. Você pode fazer um nó, tá? Como você se sentir segura para começar. Aqui eu puxo minha linha para ela ficar bem apertadinha, tá vendo? Agora eu vou trabalhar pontos baixos, tá? Para fazer a nossa base. E aí depois nós vamos voltar a trabalhar com o mesmo padrão, com os meios pontos altos e as grades. Então, eu vou agora aqui até o final, aqui ó, na lateral, tô conduzindo aqui a minha linha para fazer o acabamento. Cuidado para não aumentar, tá? Não colocar pontos a mais, para não ficar embabadado a sua gola, tá vendo? Tem que ficar toda bonitinha, tá? Então, eu vou continuar aqui, trabalhando da mesma forma. Quando eu chegar aqui no final do outro lado, eu retorno com vocês. Terminei a carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou voltar trabalhando. E agora, nós vamos estar trabalhando grade e meio pontos altos, tá certo? Só que nós vamos estar fazendo aumentos no início e no final. Por quê? Se fizermos aqui os pontos retos, sem aumento no início e no final, a gola vai ficar para trás, vai ficar mais lateral, tá? E nossa gola, ela tem que ser assim, ó, caidinha para frente. Se não fizermos os aumentos, ela vai crescer para cá, tá? Ela vai ficar assim, ó, para cá, não vai ficar com a ponta para cá. Certo? Já fiz a experiência. Já fiz e desmanchei a gola, então sei do que tô falando. Vamos agora fazer o aumento. Uma, duas, três correntinhas. Eu dou uma laçada na agulha e aqui no primeiro ponto eu vou fazer o meu primeiro aumento. Tá? E a partir daqui eu trabalho normal. Uma corrente, pulo o ponto de base e no outro faço a minha grade. E eu vou trabalhando desse jeito, tá? Eu vou adiantar aqui e eu volto com vocês lá no final da carreira, tá? Opa, não pulei o ponto. Quando chegar lá no final, eu volto pra gente fazer o aumento do final e subirmos a próxima carreira. Vamos lá? Agora que cheguei no último ponto, eu vou aqui fazer uma correntinha e vou fazer o meu aumento aqui, tá? En lo último punto, trabalhe lo aumento. Então, agora eu vou subir uma, duas correntinhas e aqui dentro faço o meio ponto e vou trabalhar aqui agora a carreira apenas de meio ponto. Nós vamos fazer o aumento em carreiras alternadas por 10 carreiras, tá? E aí eu volto com vocês para estarmos fazendo o encerramento, mais ou menos encerramento, que na verdade eu vou ver como é que ela vai estar com 10 carreiras, ver o que se precisa de mais, tá? Então,
eu vou trabalhar desse jeito. Uma carreira eu faço esse aumento aqui no início e no final, na outra carreira eu só trabalho dentro dela. Na próxima carreira eu vou fazer o aumento e você vai trabalhar dessa forma alternada. Então, trabalhar os aumentos ao início e final por carreiras alternas hasta que tenha 10 hileras, certo? Então, você trabalha dessa mesma forma, apenas com os aumentos, ao início e final. Então, eu vou terminar aqui, vou fazer as 10 carreiras e eu volto com vocês quando elas estiverem prontas. Vamos lá? Como tá a blusa? Aqui o tamanho, por enquanto. Aqui, tá vendo? A gola, ela tá ficando caidinha pra frente, como eu disse que ela ficaria. Agora, ainda tá pequena, tá? Ela precisa chegar aqui assim, ó. Nós vamos fazer mais 4 carreiras iguais, tá? Com aumentos no início e no final. Ou seja, 2 com aumento, 2 sem aumento, né? Porque estamos trabalhando de forma alternada. E aí, eu vou fazer essas 4 e volto com vocês. Vamos fazer mais 4 hileras, da mesma forma, da mesma maneira que estamos trabalhando até a hora, certo? Com aumentos em lo início e final. Então, eu vou fazer esses 4. E aí, eu retorno com vocês para nós estarmos concluindo aqui essa etapa. Vamos lá? Terminei as 4 carreiras. Tá vendo também que ela já chegou aqui embaixo? Então, agora nós vamos para nossas 2 últimas carreiras. Vamos fazer primeiro uma carreira de base, tá? Para a nossa última, que vai ser com essa grade, também com aumento no início e no final, tá? Que é para continuar assim, ó, a golinha descendo, tá? Então, eu vou iniciar aqui da mesma forma, com 3 correntinhas, né, que é 2 à altura do ponto, uma de espaço, uma laçada na agulha, e no primeiro ponto eu faço um meio ponto alto, fazendo o aumento. Aí eu faço a correntinha e para os seguintes eu vou trabalhar o ponto normal, tá? E lá no final eu vou fazer outro aumento igual. Vou adiantar aqui essa carreira e eu vou voltar com vocês para nossa última carreira para a gola. Vamos lá? Terminei de fazer a carreira. Agora, para nossa última carreira, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha linha, porque nós vamos começar daqui da nossa abertura. Vou iniciar aqui com ponto baixo, vou aqui percorrer com ponto baixo até aqui. Quando chegar aqui no nosso ponto de aumento, nós vamos fazer um arredondado e vamos continuar trabalhando aqui em cima, tá? Vamos trabalhar aqui em cima até o outro lado, onde vamos fazer o mesmo trabalho de arredondamento. E aí, vamos descer de novo com ponto baixo. E quando eu chegar aqui embaixo, aí eu já volto trabalhando até essa altura aqui, tá? Carreiras de ida e vinda, que nós vamos fazer aqui aquela palhinha, tá? Que é só até aqui essa altura, onde foi feita a divisão, tá bom? Onde está aqui nossos pontos baixos. Só a partir daqui que nós vamos trabalhar a carreira de ida e vinda, que nós vamos fazer o espaçozinho, né? Para colocar o botão e depois o outro lado para fechar, tá certo? Vamos fazer as casas. Então, agora eu vou cortar minha linha. Vou encerrar aqui. Agora eu vou vir aqui no pezinho aqui, onde eu fiz a costura, tá vendo? Introduzir a minha agulha. E vou aqui iniciar. Eu inicio dessa forma, como vocês já sabem, passando a linha aqui por cima da agulha, para ela ficar aqui presa, tá? Quando eu fizer o ponto.
puxo ela para apertar esse primeiro inicial. E aí, nós vamos fazer aqui do lado o primeiro ponto baixo. E vamos seguir com pontos baixos, tá? Da mesma forma que nós fizemos para fazer a base para trabalharmos aqui em cima, tá? Nós vamos fazer aqui agora, ó. Vamos seguir com ponto baixo, subindo 3 pontinhos, agora um aqui. Vamos fazer aqui mais 3 pontos. 2, 3. Aí eu venho aqui e faço um ponto. Aqui eu faço outro. Aqui eu faço 2 pontos. Aqui no meio eu faço um ponto. Aqui eu faço um, tá? Aqui entre eu faço outro. Aqui eu faço outro. Agora eu vou subir com um ponto para cada lateral, porque a gente não quer que isso aqui fique embabadado, tá? Então, vamos lá. Já estou quase chegando lá em cima. Tá? Aqui nós já fizemos essa parte toda. Agora, nós vamos começar a fazer as laterais aqui e vamos continuar aqui no mesmo ritmo. Vamos trabalhando aqui um ponto para cada. Fazendo aqui ponto sobre ponto, olha. Vocês estão vendo que de vez em quando eu pego também essa lateralzinha aqui, entre os pontos, quando eu vejo que vai ficar muito afastado. E agora estamos chegando onde queríamos. Agora aqui eu já venho, faço aqui, tá? Eu começo fazendo um meio ponto alto. Espera aí, que embolou aqui a linha. Aí agora eu vou trabalhar aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5, e o sexto eu vou fazer meio ponto alto. E agora eu vou trabalhar aqui normalmente, tá? Com meios pontos altos. Opa. E vou seguir até o outro lado. Mas deixa eu corrigir aqui, é aqui. Agora aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Aqui essa parte, tá? Vai ficar assim. Deixa eu virar ela aqui, pra vocês entenderem. Vendo? Dei uma arredondada e segui aqui agora com os meios pontos altos.
tá certo? Então, agora eu vou continuar com os meus pontos altos até chegar ao outro lado. Aqui nessa ponta eu vou fazer da mesma forma. Começo com meio ponto alto, depois eu faço 4 pontos altos, tá? Que é com isso aqui primeiro forma 5, e o sexto, que é o último aqui, é de meio ponto alto e volta a fazer ponto baixo até chegar aqui embaixo, tá certo? Então, esse aumento irá a ser 5 pontos, sendo um médio ponto, 4 varetas e mais um médio ponto, tá? Ou médio ponto alto. Então, nós vamos fazer dessa forma e depois continuamos trabalhando aqui com os pontos baixos até aqui. E eu volto com vocês quando tiver chegado aqui, porque agora é exatamente como nós fizemos desse lado. Você só vai repetir para esse aqui, tá ok? Vamos lá? Agora que eu terminei de trabalhar, tá? Eu fiz o outro lado também. Então, agora eu vou trabalhar só aqui até aqui, tá? Carreira de pontos baixos. Nós vamos trabalhar carreira de ida e vinda em meios pontos altos, tá? Eu vou aqui nesse primeiro ponto aqui da parte de baixo, tá? Eu vou fazer aqui um baixíssimo pra vir aqui mais pra cima, tá? Aí aqui eu vou dar uma laçada e vou vir aqui e agora eu vou estar trabalhando os meios pontos baixos. Você vai trabalhar assim até lá onde eu falei e vai voltar, tá? A princípio, nós vamos fazer 3 carreiras. E aí eu vou avaliar se vai caber mais. Vai depender do espaço que ficou aí na sua blusa, tá? Se você deixou um espaçozinho maior, você vai trabalhar mais. Se você deixou um espaço menor, você vai trabalhar menos. Tá certo? Tem que deixar o espaço certo para você colocar o botão. Se você tiver um espaço maior, você vai poder colocar botões maiores. Se você tiver um espaço muito pequeno, você vai colocar botões menores. Vai ser de acordo com aquilo que você tiver aí. Você vai adaptar ao seu espaço. Então, eu vou continuar aqui. Eu vou até o final. E vou subir, fazer as correntinhas, subir, tá? Para a segunda carreira. Você não vai tá pegando aqui. Já que eu já tô aqui perto, já vou mostrar. E depois na volta, eu vou fazer sozinha. E volto com vocês para outra carreira. Aqui foi a divisão, onde tem os pontos baixos. Essa carreira aqui é a nossa última. Então, vou fazer aqui ainda mais um. E 2. Tá? Aí, daqui, eu vou voltar. Olha, eu não trabalhei em cima dos pontos baixos, tá? Aqui, essa carreira de pontos baixos. Tem um espaço aqui, eu não trabalhei nele. Eu vou voltar do anterior a ele, tá? Viro o trabalho, subo, 1, 2 e faço o meio ponto. Ou você pode começar também dessa outra forma, que ele não deixa buraco, né? Você introduz a agulha no primeiro ponto, faz um ponto baixo e faz mais uma correntinha. E agora você segue fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no final. Quando chegar ao final, eu retorno com vocês.
vocês no manequim como tá a nossa gola e aqui nosso trabalho, tá? Ele tá aqui, ó, já no tamanho aqui da a largura total daqui, tá? Então, eu vou deixar esse lado aqui com 2 carreiras. Aí, o outro lado, porque ele tem que transpassar aqui por cima, eu vou fazer com 3. Uma carreira de base, de pontos baixos. Aí, eu venho com... desculpa, já temos a carreira de pontos baixos. Vamos fazer uma carreira de meio ponto alto. Aí, depois eu venho com a carreira que vai fazer as casas. E uma terceira de meios pontos altos também para finalizar e fazer o acabamento da casa, tá? Então, vai ser isso. Então, agora que você terminou de fazer essa daqui, você vai cortar a sua linha. Você vai agora começar a fazer aqui uma carreira de meio ponto igual a essa, tá? Trabalhe da mesma forma, trabalhe da mesma maneira, da mesma forma em que estes, certo? E aí, na segunda carreira, para fazer a grade, eu volto com vocês, que aí nós temos que planejar os botões. Eu ainda não tô com botão marrom em casa para colocar, eu vou ter que comprar. Eu só tô com um botão rosa pequeno ou grande marrom, ou azul. Mas marrom pequeno não, então eu vou ter que comprar. Eu vou usar outro botão de base para guiar. Tá certo? Então, vou fazer agora a primeira carreira aqui, de meio ponto, e eu volto na carreira de fazer as casas para os botões. Vamos lá? Bom, eu coloquei aqui esses botões azuis com os alfinetes temporariamente, né? Só para me dar uma base. Você vai colocar um botão no início, um no final e vai encontrar mais ou menos o meio para colocar aqui o terceiro botão, tá? Então, agora nós temos que trabalhar aqui. Eu já fiz aqui uma carreira, tá vendo? Agora eu vou voltar e aqui no início eu tenho que fazer já a primeira casa. Faço aqui as 2 correntinhas e aqui nesse mesmo eu vou já fazer o ponto, porque eu preciso aqui fazer a casa, tá? Faço 1, 2 correntinhas, 1, 2, no terceiro eu faço meio ponto alto. Agora eu vou trabalhar mais alguns pontos até chegar à segunda. É bem simples, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos a quantidade de pontos. Por primeiro, segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora eu vou ver aqui se tá mais ou menos na altura. Um aqui já soltou. É aqui mesmo que eu tenho que trabalhar. Uma, 2 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro eu faço ponto alto, meio ponto alto, tá? Aqui essa casa é mais do que suficiente para o botão. Tá vendo? Vai passar muito bem. Dá e sobra. Se eu tiver um botão um pouco maior do que esse, também dá pra colocar. Tá? Tem um intermediário e tem um maior. Talvez eu compre um intermediário. Quem quiser casa menor, achar que vai ficar folgado pro botão, pode fazer com uma correntinha apenas, tá?
Isso não é problema, não. Agora estamos chegando aqui no final. Um, dois, três, quatro. Já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço uma, duas correntinhas, dou uma laçada na agulha e faço aqui o meu meio ponto alto, tá? Vou fazer aqui, como lá ficou como se tivesse 2 pontos, vou fazer mais um aqui em cima da correntinha. Pronto. Agora, eu viro o trabalho, subo as correntinhas e aqui nesse primeiro eu faço meio ponto. Faço mais 2 meios pontos e vou trabalhar assim até o final agora, tá? Só meios pontos. Quem quiser também pode trabalhar em pontos baixos para finalizar. Eu vou adiantar. Quando terminar, eu retorno com vocês. Vamos lá? Agora que eu terminei de fazer os dois lados, eu vou fazer esse acabamento aqui. Aqui o outro lado pronto. Eu vou vir aqui, vou passar aqui pelo avesso, tá? Vou dar um nó aqui. Deixa eu puxar, que ele tinha que ter puxado bem aqui o fio. Agora eu vou colocar esse aqui por cima e vou costurar ele também. Esse aqui vai ficar fixo e você só vai abrir aqui, ó. Ou você pode deixar assim, vai ficar a seu critério. Eu espero que esse tanto de linha aqui dê, que eu não queria ter que colocar outra. Queria já aproveitar essa. Deixa eu virar aqui pra ver melhor. Colocar aqui um por cima do outro. E agora eu vou pegar aqui toda essa lateral e costurar aqui, tá? Nessa outra lateral de baixo. A linha já saiu do lugar. Vamos lá. Pego de um lado, pego aqui do outro, na base. Pego aqui um lado, venho aqui pro outro. Até aqui o último. Pronto. Agora ele aqui tá fechado. Tá vendo? Vou passar a minha linha pra trás. Aqui eu vou dar mais um nozinho. E agora eu vou aqui esconder a linha.
Vamos agora trabalhar aqui a lateral, porque como eu não... Você também vai fazer esse acabamento aqui, só vai esconder a linha aqui dentro, tá? Esse lado aqui ele já tá certo. Você vai costurar os botões, tá? Na mesma direção das casas. E agora nós vamos aqui fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou começar aqui pelo meio, tá? Pra ele ficar aqui no meio o meu arremate inicial. Duas correntinhas, opa, sem laçada, porque é carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um ponto para cada, vou trabalhar as laterais, dar toda a volta e voltar até esse ponto aqui, onde eu vou unir com um ponto baixíssimo, tá? Vocês já conhecem o ponto baixo, vocês sabem fazer. Você já viu como trabalhar aqui nas laterais, tá? Então, agora você vai fazer isso. Faça essa carreira de pontos baixos e aí depois nós vamos fazer mais uma carreira de meios pontos altos. E eu vou avaliar se eu vou deixar apenas com essa ou se eu quero fazer mais. Tá? Se você desejar, você pode a partir daqui já estar começando a trabalhar uma manga. Tá? E não apenas fazer o acabamento do decote. Fica a seu critério, tá? Então, eu vou aqui adiantar esse trabalho e volto com vocês na primeira carreira, ou talvez a única, de meios pontos altos, tá? Vamos lá? Bom, agora eu vou estar trabalhando o meio ponto alto. Você vai trabalhar quantas carreiras desejar. Você não precisa fazer igual ao que tá lá na foto, tá? Você pode adaptar. Se você acha que isso aqui está muito grande pra você, você pode trabalhar mais um square de cada lado, tá? Tá fechando isso aqui. Na verdade, é melhor fazer isso antes de trabalhar toda essa parte. Mas, para ser fiel à imagem, eu fiz dessa forma. Só que aqui, para a abertura da manga, eu não vou ser fiel aqui, porque aqui só pega uma carreirinha só de acabamento, tá vendo? Eu vou fazer uma ou duas, tá? Vou ver como é que eu vou fazer. Então, eu vou logo começar aqui a minha primeira carreira de meios pontos. Vou subir as duas correntinhas e vou trabalhar os meios pontos. E para a curva aqui, para subir, eu vou fazer uma redução aqui, para dar uma apertadinha, tá? Aqui embaixo eu não tô fazendo redução. Então, eu vou seguindo aqui, ponto por ponto, em médio pontos, até chegar ali a curva. Já estamos quase lá. Depois eu faço acabamento dessa linha. Aqui, tá? Agora aqui eu vou estar fazendo a redução. Então, eu vou voltar esse ponto porque eu andei demais. Eu vou fazer a redução aqui, aqui e aqui, tá? De 3 pontos. Então, eu vou vir aqui 1, 2 e 3. Por que dessa forma? Porque não é um ponto alto. Se fosse de pontos altos, eu faria metade e ficava um laçado na agulha, tá? Mas aqui eu tô fazendo de meio ponto, então eu vou fazer dessa forma. Puxa a laçada, deixa na agulha, puxa a laçada, deixa na agulha, puxa a laçada. E agora eu vou fechar os 3, que seriam 3 meio pontos, todos juntos, ó. Puxando todas as laçadas, formando um único ponto, tá? E aqui eu dou uma laçada e já venho aqui pro próximo. E agora eu vou fechar esse ponto. Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou fazer
a mesma coisa nos 3 pontos da curva, tá? Um antes, um na curva e um depois dela. Vou fechar os 3 juntos. Agora eu vou subir aqui como ele ficou. Tá vendo? Ele dá uma suavizada. Agora aqui eu vou continuar trabalhando. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? E aí eu volto pra mostrar como é que está esse trabalho aqui, tá certo? Vamos lá?